Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana eu vou continuar o desenvolvimento da aplicação NetMaui para venda de lanches. Assim eu peço que você incentive o meu trabalho, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então nessa semana nós vamos implementar a página de perfil do cliente, que é acessada pela opção perfil do menu da nossa aplicação. Então nós já criamos essa página e agora nós vamos ajustar o layout, definindo o seguinte layout para a Content Page perfil page.xaml, que nós já criamos nas aulas anteriores. Então eu vou usar o recurso do Live Visual Tree no Visual Studio, onde nós podemos visualizar a estrutura da página com os componentes utilizados. Então aqui eu estou iniciando com a definição de uma grade usando o componente grid, definindo 3 linhas. O código usado é esse que eu estou destacando aqui. A primeira linha tem uma altura automática ajustando-se ao conteúdo. Ela usa o layout vertical stack layout para empilhar um Control Image Button, onde eu estou exibindo essa imagem, em uma label, onde eu estou exibindo o nome do usuário. Neste componente Image Button, nós vamos definir um evento Cricket, onde no método que trata esse evento, nós vamos permitir a seleção e o envio de uma imagem para exibir aqui como imagem do cliente. Então, inicialmente, eu exibo aqui uma imagem padrão, mas nós podemos alterar e permitir que o cliente selecione a sua imagem e exiba a sua imagem aqui nesse Image Button. A segunda linha, ela ocupa 5 unidades de altura. Ó, essa aqui é a segunda linha. E ela usa, olha, um Vertical Stack Layout que vai empilhar 3 layouts horizontal Stack Layout. Ó, 1, 2, 3. Que empilham um componente image e uma label. Uma image, uma label, uma image e uma label. E para definir a separação aqui entre esses horizontal stack layouts, ó, eu estou definindo uma linha aqui. E para isso eu uso o componente border, que define essas 2 linhas aqui. Ó. Uma linha, 2 linhas. E a terceira linha, ó, ela ocupa uma unidade de altura. Então aqui é a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. A terceira linha, ela usa um componente image button com a imagem de logout. Neste componente nós vamos definir um evento Cricket, onde nós vamos tratar o evento realizando o logout do cliente. Então aqui, ó, dentro desse vertical stack layout, na segunda linha, eu tenho os horizontal stack layout e eu tenho as labels, olha, meus pedidos, minha conta e perguntas frequentes. Aqui, cada horizontal stack layout vai definir um Tap Gesture Recognizer, que é um reconhecedor de gestos que vai detectar quando o usuário vai tocar na tela. Isso vai fazer com que a área ao redor da label aqui, ó, se torne clicável. Então, quando o usuário clicar no texto meus pedidos ou minha conta ou perguntas frequentes, definido aqui pela label, o evento Tap vai ser acionado e nós vamos tratar esse evento executando uma ação. Tá? Lembrando que todas as imagens que eu estou usando aqui, ó, do logout, dos pedidos da minha conta e essa imagem aqui, elas estão na pasta Resources Images da nossa aplicação. Então eu vou mostrar aqui, ó, essa página aqui sendo exibida na nossa aplicação, tá vendo? Ó? E eu vou abrir agora o Visual Studio e eu vou mostrar o Live Visual Tree. Ó. Então eu tenho o recurso de exibir a estrutura da página, né, usando o Live Visual Tree. E eu posso também usar meu Live Preview, que me exibe um preview aqui, ó, da página. Então aqui eu estou com minha aplicação em execução no ambiente do Visual Studio. Então olha, se eu selecionar o grid, ó, ele vai me destacar na imagem que o grid vai ocupar toda a página, tá vendo? Ó? Ao vertical stack layout da primeira linha, da segunda linha e aqui ó, o Image Button. Então, olha, cada vertical stack layout na segunda linha tem um horizontal stack layout que empilha ó, uma imagem e uma label. Ó, a imagem e a label. Tá vendo? Conforme eu coloco o mouse aqui, ele me destaca no preview ali a estrutura, né? Ó, o grid, a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. E os componentes que eu estou utilizando. Então isso aqui ajuda bastante, né? A você ter uma visão da estrutura da página que você está criando. Então agora eu vou definir o código de perfil page.xaml na nossa aplicação.
Então eu vou abrir aqui o nosso projeto no Visual Studio 2022, aqui ó, na pasta Pages. Eu já criei a Content Page Perfil Page e agora eu vou ajustar o layout conforme eu mostrei. Então aqui eu vou remover esse código aqui, que eu não vou usar mais esse layout, e eu vou iniciar definindo uma grade com 3 linhas, usando aqui o componente Grid. Row Definitions, né? E a seguir eu vou definir o layout aqui. Então na primeira linha eu vou definir um Vertical Stack Layout, que vai empilhar um Image Button e uma Label, olha. Então aqui ó, é o Vertical Stack Layout. O meu Image Button aqui vai exibir a imagem inicial user1.png. Então as imagens que eu vou usar aqui nessa página estão todas aqui dentro da pasta Resources Images aqui ó. Vou mostrar aqui ó, User que eu vou usar perguntas PNG, vou usar perfil config, vou usar pedido. São essas imagens que eu vou usar aqui. Então, aqui eu tenho a primeira linha definida. Ó, row 0, né? Começa sempre com índice 0 a grade. Agora eu vou definir a segunda linha, onde eu tenho um Vertical Stack Layout que está empilhando 3 Horizontal Stack Layout. Então tá aqui, ó, o Vertical Stack Layout na segunda linha, ele empilha 3 Horizontal Stack Layout. Em cada um, ó, eu defino uma imagem para pedidos, ó, a label meus pedidos, e aqui eu estou usando o Gesture Recognizers, definindo aqui que essa área aqui vai ser reconhecida quando o usuário clicar aqui na label, no texto meus pedidos. Aqui ó, o border hide request, eu estou criando uma linha cinza, né, para me separar a imagem e a label aqui meus pedidos da imagem minha conta. Novamente defino aqui o reconhecedor de gestos para poder clicar em minha conta e acionar o evento de toque. Crio a linha novamente e defino aqui o texto perguntas frequentes com o reconhecedor de gestos. Então aqui na terceira linha agora eu vou definir o Image Button com a imagem logout, onde eu vou fazer o logout do usuário. Então se eu verificar aqui, olha, no code behind dessa página, perfil page, olha, eu não tenho nenhum método para tratar os eventos dos componentes definido aqui, não. Por exemplo, aqui eu tenho um evento Cricut, então eu vou fazer isso agora. Eu vou definir os métodos de tratamento dos eventos Cricut e Tapped no code behind para os componentes Image Button e para as labels aonde eu defini aqui ó, o Gesture Recognizers. Assim eu vou ter as assinaturas dos métodos criadas e depois eu vou implementar a ação a ser realizada quando o evento ocorrer. Então eu vou iniciar aqui ó, com Cricut. Então como eu já defini um nome aqui ó, para o Image Button como IMGBTN perfil, hora que eu acionar aqui o atributo Cricut e clicar aqui ó, New Event Handler, ele já me define o nome do método usando aqui o nome que eu atribuí ao componente seguido de underline Cricut. Vou fazer a mesma coisa aqui ó, para a label meus pedidos. Vou usar aqui o evento tapped, ó, New Event Handler, ó, tap pedidos underline tapped, que é o evento de toque do usuário. Então aqui no código eu já tinha definido o tap em minha conta, mas eu vou refazer isso aqui, né? Então eu vou ter que fazer assim, ó, xname, minha conta, e aqui, ó, vou refazer esse tap daqui, ó. Vou acionar o evento, New Event Handler, minha conta tap. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, xname, tem que atribuir um nome, né? Vou colocar aqui, ó, perguntas. Vou usar o atributo tapped, New Event Handler, perguntas tapped. Então eu tenho 3 métodos, né? Tap pedidos tapped, minha conta tapped e perguntas tapped. E aqui no Image Button vou definir o atributo Cricut, New Event Handler, ó, BTN Logout. Então agora se eu acessar aqui o code behind, ó, eu vou ter aqui as assinaturas dos métodos que foram criadas para cada evento. E a seguir eu vou definir o código que vai tratar cada um desses eventos quando eles ocorrerem. Então agora eu vou executar a nossa aplicação e verificar aqui a nossa implementação. Eu vou trazer o emulador aqui, ó, e vamos verificar aqui, acessando no menu, né, perfil, o layout que foi definido. Então eu vou selecionar aqui, ó, perfil, ó, e eu tenho aqui a exibição da página perfil page. Aqui está o Image Button, então aqui eu preciso implementar todas as funcionalidades aqui nessa página, né? Então vamos ver quais são as funcionalidades
funcionalidades que eu preciso implementar aqui, ó. Então vamos continuar. Então aqui eu vou ter que implementar o seguinte: eu vou ter que exibir a imagem do cliente a partir lá da tabela usuários, aqui nesse Image Button. Se a imagem não existir, eu vou exibir uma imagem padrão, como eu estou exibindo aqui agora. Agora eu estou exibindo a imagem padrão. Também vou ter que exibir o nome do cliente aqui na label e vou ter que definir o evento click desse Image Button, que quando o usuário clicar nesse Image Button, ele vai poder selecionar e enviar uma imagem do cliente, vai fazer o upload da imagem lá para o servidor. Aí ele vai poder exibir a imagem que ele selecionou e enviou. Então essa seria uma funcionalidade. A seguir, nós temos também que implementar a navegação para a página Pedidos Page aqui em Meus Pedidos, para exibir os pedidos do cliente. Então vou ter que criar a página Pedido Page e implementar a exibição dos pedidos do cliente. A seguir, eu tenho que definir a navegação para a página Minha Conta Page, para exibir informações do cliente. Então, eu vou ter que criar a página Minha Conta Page e implementar a exibição das informações. E aqui eu tenho que implementar a navegação para a página Perguntas Page, para exibir as perguntas mais frequentes com as suas respostas. Então, eu vou criar a página Perguntas Page e fazer essa implementação. E aqui eu tenho o botão de logout, que o usuário, ao clicar, nós vamos implementar o código que vai fazer o logout do cliente. Então eu vou iniciar implementando aqui, ó, a exibição da imagem e depois nós veremos aqui a implementação do código para poder selecionar e enviar uma imagem. Então eu vou focar agora na exibição da imagem e do nome do cliente aqui na label. Então, quando essa página for carregada, inicialmente o Image Button aqui está exibindo uma imagem padrão, que é user1.png. que eu já mostrei. Está lá na pasta Resources, pasta Images da aplicação. Então, a imagem que eu quero exibir é a imagem que deve estar gravada na tabela Usuários, com as informações do usuário. Então, ó, eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio. Olha, eu estou com a tabela de usuários aberta. Olha, aqui tem alguns usuários que eu estava testando. Então, quando eu gravo as informações do usuário, inicialmente eu não tenho nenhuma imagem informada. Então, ó, a URL da imagem vai estar no registro do usuário. Quando eu registro o usuário, eu não faço o registro do caminho da imagem do usuário. Então aqui eu vou ter um valor null e nesse caso eu vou exibir a imagem padrão. É isso que está acontecendo aqui, ó, inicialmente. Como menu ele está exibindo a imagem padrão. Então a minha API ela tem dois endpoints que permitem tratar com as imagens. Eu vou abrir o código aqui da nossa API, ó. No controlador usuários controller eu tenho aqui, ó, o endpoint upload foto usuário, que permite eu selecionar uma imagem e enviar. Quando isso ocorrer, essa imagem, ó, ela vai ser recebida e ela vai ser armazenada aqui na pasta www.root user images do servidor. E o outro método que eu vou usar agora é o método imagem perfil usuário, que vai selecionar a imagem, ó, a URL da imagem, a partir da tabela usuários. Então, inicialmente, eu não tenho nenhuma imagem armazenada. Então, eu vou exibir a imagem padrão. Então, são esses dois métodos. Eu vou fazer a implementação do código que vai consumir esse endpoint aqui, ó, da minha API. E depois eu vou fazer a implementação do código que vai consumir esse endpoint para enviar a imagem. Então, vamos ver aqui o fluxo de execução. No meu code behind da página perfil page, ou seja, no arquivo perfilpage.xaml.cs, eu vou criar um método getImagemPerfil para obter a imagem do usuário. Se essa imagem ela não existir lá no banco de dados, então eu vou definir também, ó, um caminho de imagem padrão para exibir, caso a imagem não exista. E eu vou definir esse caminho padrão no nosso arquivo appconfig, com esse nome aqui. Esse método ele vai invocar um serviço que eu vou criar na nossa API Service, que eu vou chamar de getImagemPerfil do usuário. Esse serviço, para ele funcionar, ele vai usar uma entidade que eu vou chamar de ImagePerfil, que é uma classe, onde eu vou definir duas propriedades, a imagem URL e o caminho da imagem. Então eu vou usar essa entidade para obter o caminho da imagem. Feito isso, a hora que eu invocar o método getImagemPerfil no code behind, ele vai chamar o serviço vai chamar a nossa API, aquele endpoint que eu mostrei, vai lá na tabela usuários e vai retornar o caminho da imagem para exibir na página perfil.page.xaml no controle Image Button. Se aqui for null, ele vai usar o caminho padrão da imagem.
Então é essa implementação que eu vou fazer. Então eu vou mostrar inicialmente, né, a criação da definição do caminho da imagem padrão no arquivo appconfig. Depois eu vou mostrar a criação da entidade imagem perfil. Depois eu vou criar o serviço na API Service e por último eu vou criar um método que vai chamar o serviço, vai usar a imagem perfil, vai consumir um endpoint da nossa API, vai obter a imagem e vai exibir a imagem obtida ou a imagem padrão caso ela não exista. Então esse seria o fluxo que eu vou fazer agora. Então eu vou iniciar mostrando o código da definição do caminho da imagem padrão e da entidade. Então está aqui o código da nossa entidade imagem perfil. Ela tem duas propriedades, ó, a imagem e o caminho da imagem, que é composta pela nossa caminho base mais o nome da imagem. E para criar o caminho da imagem padrão eu vou definir essa linha de código, ó, onde eu vou buscar a imagem user.png lá na pasta resources dentro da pasta images. Então esse vai ser o perfil da imagem padrão. Então vamos abrir aqui o nosso projeto. Eu vou pará-lo, né, a execução dele aqui. E eu vou iniciar criando na pasta model a nossa entidade para criar a classe que eu vou usar para obter o caminho da imagem. Vou selecionar models aqui, deixa eu fechar isso aqui, ó, e vou vir em Project, Add Class, vou definir o nome imagem perfil. Então aqui eu vou definir duas propriedades, string, a URL da imagem e o caminho, que é composta pelo endereço base, no nosso caso da nossa API, mais a URL da imagem. Então eu vou salvar e fechar. Agora eu vou abrir aqui o arquivo appconfig, olha, e vou definir o caminho padrão da imagem definindo essa linha de código, ó. Public static read only, string, perfil imagem padrão e o caminho, que no caso aqui vai ser a imagem local user png, ó, que está dentro da pasta resource da pasta images. Então, ó, já tenho aqui o caminho da imagem padrão, eu vou fechar e agora eu vou mostrar o código do serviço da API Service que vai consumir o endpoint para obter a imagem. Então eu vou definir o endpoint, ó, API usuários imagem perfil usuário, que é, ó, esse endpoint aqui, ó, API usuários, né? E aqui imagem perfil usuário. E aqui eu vou chamar o método getAsync, que é o método genérico que eu estou utilizando. Este método ele vai fazer um request HTTP GET para este endpoint e depois ele vai deserializar a resposta JSON no objeto imagem perfil. E assim eu vou conseguir obter o caminho da imagem. Então só para a gente lembrar, esse método aqui, ó, ele vai receber o endpoint e ele vai invocar aqui o método getAsync da instância HTTP client, passando aqui, ó, o endereço base e o endpoint. E aí ele vai poder retornar uma mensagem de erro ou os dados que é do tipo imagem perfil. No caso aqui nós vamos obter o caminho da imagem. Então vamos retornar para o nosso projeto, vim aqui em Services, API Service e aqui, ó, eu vou definir esse método logo antes do getAsync, né, ó. Ó o getAsync aqui, ó. Então eu vou definir um método aqui, ó, getImagem perfil usuário, definindo o endpoint, né, e chamando o método getAsync, ó, que vai fazer todo aquele fluxo, né? Ele vai receber o endpoint, ele vai incluir o token no header authorization, depois ele vai invocar o método getAsync da HTTP client e vai tentar acessar o endpoint e aqui ele vai tratar a resposta. Então isso aqui nós já estamos usando para todo o get no nosso projeto, nós estamos usando o getAsync que foi implementado. Então continuando, agora nós vamos lá no nosso code behind, né, da perfil page.xaml.cs e vamos definir o código, olha, inicialmente injetando aqui a instância da API Service do validador no construtor e obtendo aqui o nome do usuário a partir da área de preferência do usuário usando preferências get e usuário nome. Então eu tenho aqui essa chave, né, que vai conter o nome do usuário, eu vou resgatar aqui e vou exibir o nome do usuário na label LBL nome usuário que está abaixo do image button. E em seguida eu vou usar o método onAppearing para invocar o método getImagemPerfil e obter a imagem e exibir aqui, ó, no imaging button, na propriedade source. Então aqui eu não posso esquecer de fazer dois ajustes. O primeiro, como eu alterei a assinatura de perfil page, eu vou ter que ajustar o código de app.shell.xaml.cs para passar a instância do serviço e da validação em perfil page, né? Eu vou mostrar isso quando eu fizer o ajuste. E também, quando eu
invocar o método da nossa API, eu tenho que incluir um método para exibir a página de login caso o token de acesso tiver expirado. Então eu vou fazer inicialmente essa implementação e a seguir o método getImagemPerfil vai ter esse código aqui. Então aqui a lógica é o seguinte, esse método vai retornar uma string que é o caminho da imagem. Inicialmente eu defino uma string que contém o caminho da imagem padrão definido em appconfig. E aí eu invoco o meu serviço getImagemPerfilUsuário para obter a imagem. Se eu obtiver algum erro, ou seja, se erro message não for null, então eu vou verificar se o erro foi o unauthorized e se foi eu vou exibir a página de login. Caso contrário, eu vou exibir um erro genérico que não foi possível obter a imagem. Nesse caso, eu vou retornar a imagem padrão. Se a execução aqui desse método foi feita com sucesso, então eu vou verificar se a URL da imagem obtida não é nula. Se ela não for nula, eu vou usar o caminho imagem do tipo perfil image que foi retornado e vou retornar. Caso contrário, eu retorno a imagem padrão. Então aqui eu só vou exibir a imagem se ela existir, se ela não for null. Ou seja, aqui eu vou abrir novamente a base de dados. Por enquanto eu tenho a imagem como null. Enquanto eu não enviar uma imagem e não persistir aqui, toda vez que eu invocar esse método, ele vai cair num desses casos, né? Ou uma mensagem de erro, ou a URL da imagem é null. Nesse caso, ele vai usar a imagem padrão. Então, vamos retornar para o nosso projeto. Vou fechar aqui. Aqui eu vou agora na pasta pages, perfil page.xaml.cs. Então, inicialmente, eu vou definir aquelas 3 variáveis que eu tenho definido, né? Uma relacionada à instância do serviço API Service, outra do validador, e a variável underline login page displayed, que é usada para verificar se a página de login já foi exibida ou não. Então, eu vou incluir isso aqui, no construtor, injetando o serviço. A seguir, eu vou atribuir a label LBL nome usuário, a propriedade text, o nome do usuário usando o método get de preferences. Então com isso eu já vou exibir o nome do usuário na label. A seguir eu vou definir o método onAppearing e vou invocar getImagemPerfil. Então eu vou gerar esse método localmente, e esse método ele vai ter esse código aqui, que eu já mostrei, né? Então observe que eu tenho que colocar aqui o método display login page, né? Que depois nós vamos ajustar esse método, né? Que eu estou usando ele praticamente em toda a página para exibir a página de login caso o token de acesso tenha expirado. Por enquanto eu vou deixá-lo aqui, Então agora eu não tenho mais nenhum erro, Então eu vou exibir o nome, vou chamar getImagemPerfil, que vai chamar getImagemPerfilUsuário da minha API Service. Na minha API Service, eu vou tentar acessar o endpoint aqui, né? Nesse endpoint, usando o método get assim. E aí ele vai retornar no response aqui, o caminho da imagem, se ela existir. Caso contrário, ele vai retornar a imagem padrão. E se ocorrer algum erro, ele vai retornar aqui a imagem padrão. E se o erro for unauthorized, ele vai retornar aqui, exibindo o login, a página de login. Então eu vou fechar aqui, salvar tudo, né? E agora eu não posso esquecer de fazer aquele ajuste no app shell, né? Aqui, Porque aqui, eu tenho que passar na criação de perfil page agora, como eu alterei a assinatura, eu tenho que passar a instância do serviço e do validador. Vou salvar tudo, vou dar aqui um rebuild na solution, verificar se nós temos algum erro aqui. Eu vou executar e nós vamos ver essa implementação. Então, eu não tenho nenhum erro, então eu vou executar o nosso projeto, vou trazer o emulador aqui, Então, inicialmente, o getImagem não vai obter nenhuma imagem, né? Porque eu ainda não implementei o envio das imagens, né? O upload da imagem. Mas o nome do usuário agora ele já vai exibir. Então eu vou verificar essa implementação. Vou acessar perfil aqui, Então olha aqui, o nome ele já está exibindo, convidado, tá vendo? Ele não estava exibindo antes. A imagem com menu ele está exibindo a imagem padrão. Então agora eu vou implementar o upload da imagem para a gente exibir uma imagem do usuário aqui. Então para fazer isso, olha, eu vou usar aquele endpoint, né? Aqui do meu serviço, Esse endpoint aqui, upload foto usuário. Então aqui ele vai receber a imagem e ele vai criar um nome para a imagem, vai salvar a imagem aqui, na pasta www.root_user_images do servidor, que é essa pasta aqui, user image. Aqui, andei fazendo testes, tem algumas imagens que eu mandei, tá vendo? Mas na base de dados eu não tenho nenhuma imagem salva ainda. Então essas imagens aqui eu posso depois removê-las. E eu vou usar e ter que acessar esse endpoint. Então para isso vamos ver o código que nós vamos utilizar. Então o nosso código vai ser o código da implementação do tratamento do evento click do
Image Button. Quando o usuário clicar aqui, ó, nesse Image Button, esse evento vai ser disparado e nós vamos executar esse código aqui que eu vou explicar. Então aqui eu estou utilizando um outro método que eu vou mostrar a seguir, selecionar imagem assim, que permite eu selecionar uma imagem. Então aqui eu vou retornar um array de bytes. Se a seleção da imagem falhar, ou seja, se imagem array for null, eu vou exibir uma mensagem de erro e vou retornar. A seguir, se eu conseguir obter e selecionar a imagem, eu estou definindo aqui, ó, na propriedade source de image button, estou atribuindo, né, o valor da imagem selecionada, convertendo o array de bytes do meu imagem array, olha, para um fluxo de memória usando o memory stream. Para fazer isso, eu estou usando um método estático fromStream, que cria um objeto image source a partir do fluxo de dados ou stream da minha imagem array aqui. Então o fromStream ele aceita um delegate funcStream como argumento. E na expressão new memory stream imagem array, eu estou usando a classe memory stream, que cria um stream em memória usando aqui, ó, um array de bytes, que é a minha imagem array, como um buffer subjacente. E aí eu chamo um método upload imagem usuário, passando o array de bytes da imagem. E verifico a resposta. Se a resposta indicar sucesso, em response data aqui, ó, eu vou exibir o display alerta, imagem enviada com sucesso. Caso contrário, eu exibo uma mensagem de erro. E aqui, se qualquer outra exceção for lançada, eu vou exibir essa mensagem aqui. Então vamos ver o código desse método selecionar imagem async. Ele tem esse código aqui, ó. Então eu estou definindo aqui um método assíncrono chamado selecionar imagem async, que permite selecionar uma foto da galeria do dispositivo, vai retornar a imagem como um array de bytes, que eu estou tratando aqui, ó, imagem array. Então eu estou utilizando a classe MediaPicker para abrir a interface de seleção de fotos do dispositivo. MediaPicker é uma classe do namespace Microsoft MAUI Media. E o método pickPhotoAsync vai abrir a galeria de fotos do dispositivo para que o cliente selecione uma imagem. E o arquivo retornado aqui é do tipo FileResult, que vai conter as informações sobre o arquivo que foi selecionado. Então, para poder fazer esta operação, você vai ter que incluir no arquivo Android Manifest XML as permissões para a câmera, Read Media Images e Read Media Video, considerando que eu estou aqui usando uma versão do Android superior à versão 12. Então a versão atual do Android é 14, então tem que ser a versão 12 e superior. A seguir eu verifico se o arquivo selecionado é válido, se ele for null eu retorno. Se for um arquivo válido, eu estou usando um bloco using aqui, ó, e estou abrindo o arquivo selecionado como um fluxo de stream usando aqui o Open Read Async. A seguir, ó, eu estou criando um memory stream para armazenar os dados da imagem, armazenada aqui em stream. E a seguir, ó, eu uso o método copyToAsync para copiar os dados do stream para a memory stream. Uso copyToAsync de stream e copio para memory stream, que é o meu objeto, né, do tipo memory stream. E a seguir, ó, eu estou convertendo o memory stream aqui para um array de bytes e estou retornando. Se ocorreu alguma exceção aqui nessa operação, eu vou tratar aqui, ó, 3 níveis de exceção. Feature Not Supported Exception indica que a funcionalidade de seleção de mídia não é suportada no dispositivo. Então eu vou usar um display alert e vou exibir uma mensagem. Então aqui eu até poderia usar métodos da API para garantir que o recurso está disponível, né, antes de tentar usar o MediaPicker aqui. Mas eu estou simplificando o código, tratando a exceção. A outra exceção que eu estou tratando é a exceção que ocorre quando as permissões necessárias para acessar a câmera ou galeria não foram concedidas. Aqui também eu poderia solicitar essas permissões necessárias antes de tentar realizar essa operação. Então estou simplificando e estou tratando a exceção. E o último nível de exceção, eu estou capturando qualquer outra exceção que possa ocorrer aqui nessa operação. Então lembrando, esse método seleciona a imagem. Aí eu vou receber a imagem e vou ter que usar o serviço upload imagem do usuário.
usuário. Então eu vou mostrar agora o código desse serviço da nossa API Service, upload imagem usuário. Então este método é um método assíncrono que realiza o upload de uma imagem para o servidor usando uma requisição HTTP POST. Ele recebe um parâmetro ImageArray, que é do tipo byte, ou seja, é um array de bytes, representando a imagem que será enviada. Aqui no bloco try, eu estou criando um objeto Multipart Form Data Content, que é usado para enviar os dados de formulário como partes de uma requisição HTTP. E aqui eu estou adicionando a este content o array de bytes, ImageArray, ao conteúdo do formulário com o nome imagem. E o nome do arquivo vai ser image.jpg. A seguir, eu estou enviando um request post para o endpoint API usuários upload foto usuário, passando o conteúdo aqui, que é a minha imagem no formulário. Então, esse método post aqui é um método que eu estou utilizando no nosso projeto para enviar um request post. Todos os request post do nosso projeto usam esse método aqui. Então, se essa operação aqui ela não for bem sucedida, ou seja, se a resposta aqui retornar false, né? Então eu vou verificar se a resposta é unauthorized, ou seja, 401, e aí eu vou definir a mensagem de erro com o texto unauthorized. Caso contrário, qualquer outro tipo de erro status code, eu vou definir uma mensagem com o texto erro ao enviar requisição HTTP, seguido do status code do erro que ocorreu aqui, da operação HTTP. Aí eu registro o erro no log e retorno uma instância de API responsive com a mensagem de erro. Se a operação ela for bem sucedida, então eu vou retornar uma instância de API responsive com data aqui definida com o valor true. E no bloco cat, ocorrendo qualquer exceção aqui no bloco try, eu vou registrar o erro no log com a mensagem da exceção e vou retornar uma instância de API responsive com a mensagem de erro. Então, ao executar esse método, a imagem selecionada ela vai ser enviada para o servidor, ela vai receber um nome único montado usando um GUID e ela vai ser salva na pasta www.root user images do servidor. E ao final, o caminho da imagem ela vai ser persistido na tabela usuários na coluna URL imagem da tabela usuário. Então vamos fazer essas implementações. Vou começar com o serviço. Vou retornar aqui para o nosso projeto, né? Vou pará-lo e vou vir aqui, em API Service e vou definir o código do serviço. Então vamos vir aqui, esse serviço ele vai usar o post request, né? Então eu vou verificar aqui aonde, post request, ele vai usar esse método. Então aqui, eu vou copiar e colar o método upload image usuário. Então, ele vai receber o array de bytes, ele vai dar um post request, para o endpoint que eu mostrei lá na nossa API usuários upload foto usuário, passando o conteúdo que é a imagem, né, como um array de bytes. Então, o post request, ele recebe o caminho e o conteúdo, monta aqui o endereço base e usa o método PostAsync do HTTP client para o endereço e envia o conteúdo. E aqui ele vai tratar as exceções. Então esse é o serviço que eu vou usar. Então agora eu vou retornar aqui ao código de perfil page.xaml.cs, né? E vou definir, o método aqui, que vai selecionar a imagem, que tem esse código aqui, selecionar a imagem, tá vendo? E por último, o método aqui, image btn perfil cricket. Então aqui, quando o usuário clicar naquele image button, é que eu vou enviar a imagem. Então eu vou definir esse código aqui, Então ele é assíncrono, né? Pronto. Os demais métodos aqui eu vou implementar a seguir, né? Então agora com isso, eu vou poder clicar no image button, ele vai selecionar a imagem, vai usar o serviço da API, vai enviar a imagem e ela vai ser salva lá no servidor. Então eu vou fechar tudo que foi feito aqui, salvar tudo, dar um rebuild aqui na solution, ver se eu não tenho nada pendente para ajustar. Olha aqui, nenhum erro, né? A minha API está em atendimento, olha. Então eu vou retornar aqui, vou fechar tudo e vou executar e vou trazer o emulador aqui e nós vamos verificar essa implementação. Então ele vai carregar aqui o emulador Android, vai emular a nossa aplicação aqui no emulador.
Então, eu vou acessar aqui, ó, o menu perfil. Então, agora, olha, eu estou exibindo a imagem padrão e o nome convidado, que eu estou logado como convidado. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, no Image Button. Olha aqui, ó, ele abriu aqui no dispositivo, eu vou selecionar a galeria de imagens aqui, ó, onde eu tenho as fotos. Vou selecionar uma foto aqui. Colocar essa foto aqui, ó. Selecionei, olha aqui, ó. Ele está exibindo a foto e o nome do cliente. Então vamos abrir agora aqui, ó, a nossa base de dados, ó. Tabela usuários para convidado, ela, o URL imagem estava nulo. Agora eu vou mandar ele atualizar, ó, a exibição. E olha aqui a imagem, ó, que ele salvou. Agora eu tenho essa URL da imagem, que foi a imagem que eu enviei, que eu fiz o upload da imagem. Então agora, ó, minha página de perfil exibe a imagem do usuário e o nome do usuário. Então na próxima semana nós vamos continuar implementando as demais funcionalidades e depois nós vamos ajustar algumas coisas aqui que precisamos ajustar, como arredondar a imagem e definir outros ajustes. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.